Olá, pessoal, bom dia. Vamos lá? Vamos para a nossa aulinha de história. História vai ser segundo reinado, que começou em 1840 e terminou em 1889 com a proclamação da República, tá? Que foi o reinado de Dom Pedro II, quando ele foi declarado novo imperador. Com 14 anos apenas, ele começou a sua trajetória de segundo reinado, né? O primeiro reinado foi de quem? Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Ele durou muito tempo no poder, foi até o Brasil virar república, tá certo? Dom Pedro II, olha a foto de Dom Pedro II. O segundo reinado começou em 1840 com a mudança da Constituição, que declarou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que aos 14 anos de idade tornou-se o imperador do Brasil, né, gente? Dom Pedro II, ele se tornou. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. O segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos dos partidos conservador e liberal para formar o ministério. Nesse período, aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Álvares de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira em Pernambuco. Olha, gente. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por importantes transformações, a saber, vamos ver. O surgimento das indústrias, certo? Construção de estradas de ferro, instalação de usinas, criação de estaleiros para construir navios, modernização dos meios de comunicação e de transportes, tudo isso no reinado de Dom Pedro II. Desenvolvimento dos correios, melhoramento dos portos, criação de várias escolas, iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, instalação de um cabo telégrafo submarino ligando o Brasil à Europa, desenvolvimento da agricultura, principalmente do cultivo do café. Isso tudo foi as melhorias que o Brasil conseguiu ter com Dom Pedro II no reinado. O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alencar e Machado de Assis, e aos poetas Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Tá, gente? Machado de Assis, olha a foto dele. Não. Tem algumas novelas que vocês assistem na Globo que diz de Machado de Assis, né? Cassimiro de Abreu. Eles dizem esses nomes porque são homens que escreveram também novelas. Na pintura destaca-se Vitor Meireles e Pedro Américo. Na música destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da época o Guarani. Foi ele que fez o Guarani, tá? O produto mais importante nessa época era o café, conhecido como ouro negro. O café foi trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará e trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do país, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. O governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. O que foi que fez mais? Dom Pedro II colocou a paz no país, que era uma guerra entre províncias que ninguém aceitava. Pronto, ele pacificou, teve paz entre as províncias e também desenvolveu economicamente o Brasil, em dinheiro. O Brasil participou de algumas lutas armadas com outros países, porém a mais longa foi a Guerra do Paraguai. Vamos ver agora sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 a 1870. Tá?
Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e Uruguai, tá? Formando a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai, a Tríplice é 3. A Tríplice Aliança, se eu perguntar quais são os países da Tríplice Aliança, você vai dizer Brasil, Argentina e Uruguai, que recebiam o apoio financeiro e militar da Inglaterra. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e independente das nações europeias. Seu objetivo era obter uma saída para o Oceano Atlântico, para ampliar seu comércio marítimo. Ele queria conseguir algum desses, ou a Argentina, o Uruguai ou o Brasil, para ir para o Oceano Atlântico. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar um navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai, que assim como o Rio da Prata, em Paraná, era utilizado pelos 4 países para comércio de mercadorias. Solano Lopes ainda ordenou a invasão do território brasileiro e argentino. Após 6 anos de batalha, o Paraguai era um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e a economia foi destruída. Parte do seu território passou a pertencer aos países adversários. No Brasil, o governo imperial contraiu uma nova dívida com a Inglaterra, pois uma grande quantia em dinheiro foi gasta com a guerra. A popularidade de Dom Pedro II caiu. Aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas ganharam as ruas. O caminho para a República já começava a ser desenhado. Dom Pedro II começou a pegar dinheiro com a Inglaterra, fazendo a dívida externa, né, que a gente tinha essa dívida até um tempo desse. Então fez a dívida externa para poder fazer o país ganhar. A gente não perdeu, né? A gente não perdeu para o Paraguai, mas também ficou uma dívida enorme com a Inglaterra. Aí, com isso, Dom Pedro II caiu no conceito das pessoas. Tá? O prestígio dele caiu, a popularidade dele desceu muito. Então, as pessoas começaram a querer a república, começaram a querer escolher o próprio presidente. Então, esse aí já estava caminhando para a República, tá certo? E vocês vão responder a 178. E vamos ver o próximo assunto. Depois disso, com essa caída de Dom Pedro, as pessoas já estavam querendo também a abolição da escravatura. Quer dizer o quê? Libertar os escravos. Aí veio a abolição da escravatura. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais, tá, gente? Que é com os braços mais pesados. Assim, os colonos portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras, tentaram botar os índios para trabalhar, mas os índios não eram acostumados, eles morriam, ficavam doentes, tá bom? Então, porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Além de eles não aguentarem, os religiosos que estavam catequizando, lembra deles? Estavam lá catequizando os índios, não quiseram que eles fossem escravos. Então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-lo ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros eram trazidos da África e transportados nos porões dos navios negreiros, não foi? Onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, como mercadorias. Eram tratados com violência, não tinham direitos e nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Dormiam nas senzalas. Senzalas é o quê? Barracões escuros, sem confortos e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, tá, gente? Locais onde os negros fugitivos viviam. O maior quilombo foi o do Palmares, tá? Quilombo de Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista. Que é o movimento abolicionista? Que juntou gente que era contra a escravidão para ajudar os escravos, que defendia a abolição da escravatura no Brasil.
Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos, tá? Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram pouco a pouco dar um passo a mais para a libertação dos escravos. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não por bondade, mas por interesse próprio, tá, gente? A Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção do açúcar diminuía e ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto. Olha aí a inteligência da Inglaterra. Sem escravo, o Brasil não ia conseguir fazer o açúcar barato, né? Tinha que pagar a mão de obra, então ele ia cobrar mais caro. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Vamos ler. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, tá vindo de lá da África. O tráfico é o comércio de escravos. Acabou com isso. Em 1850. Em 1871, 21 anos depois, tá, a Lei de Ventre Livre, muitos anos passava, né, para eles conseguirem uma leizinha, deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário, de sua mãe, até completar 21 anos para ficar livre. Ele nascia, não era escravo, mas ficava sobre o dono da mãe dele até ele completar 21 anos para ser livre. Em 1885, Lei dos Sexagenários, ou Saraiva Cotegipe, tá, libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Quase todos não chegavam lá, né? Esse aí não serviu muito, não. 1888, veio a Lei Áurea, que a Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar de seu pai enquanto ele estava viajando. Aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, a princesa Isabel. Olha a foto dela. Dona Isabel, princesa imperial do Brasil, a regente do império, quando assinava a Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora. Ela recebeu o título da Redentora, porque ela foi a redentora dos escravos, né? Ela defendeu os escravos e assinou a Lei Áurea. Essa aí é a princesa Isabel. Tá? Vamos lá. A Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo, tornaram-se escravos da miséria. Tá, gente? Foi daí que surgiu as favelas, porque os negros não tinham onde morar, não tinham onde fazer, eles foram fazendo uma por cima da outra, junto assim. Foi devido a esses escravos libertos que foram surgindo as favelas. Vem uma curiosidade. Com a abolição da escravatura no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada, que ele ia pagar, certo? Vinda de outros países, que muito influenciaram a cultura brasileira. Cada um trazendo a sua cultura, a sua comida diferente, a sua dança diferente. Então, o Brasil ficou todo mestiço, cheio de pessoas diferentes, raças diferentes, né? Branco, negro, mestiço, indígena, tudo misturado. E o que a gente come, o que a gente fala, é uma mistura de povos, das pessoas, certo? Agora você responde a 80 e acabou por hoje, certo? 2 assuntos de história. Tchau, tchau, gente. Até a tarde, tá?